O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Elas voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Caros irmãos e irmãs, é de uma beleza tão extraordinária e inexplicável o que nós acabamos de ouvir nesse relato daqueles 2 discípulos que vão caminhando para Emaús, tristes, abatidos, inconformados. Jesus vem, caminha com eles, eles não o reconhecem, mas depois Jesus vai explicando a Escritura e o coração deles vai enchendo de amor, de paz, de alegria, de esperança. Convidam Jesus para entrar, para cear com eles, e aí Jesus se revela e eles o reconhecem. Mas Jesus desaparece para poder dizer: agora vocês aprendam
a me reconhecer ressuscitado, não vou enxergar com esses olhos, mas com os olhos do coração, da fé. Esse relato do Evangelho tem uma síntese de tudo que nós devemos fazer se queremos realmente seguir Jesus. Se a gente for ver palavra por palavra, atitude por atitude, aqui está a verdadeira catequese da vida para que a gente siga Jesus. É fundamental que a gente reconheça nesta cena que tem até alguns escritores sagrados que dizem: se o Evangelho desaparecesse, ficasse só esse Evangelho e a gente entendesse, aqui tem um resumo de tudo. A beleza. Por quê? Se nós prestarmos bem atenção, isso tem tudo a ver com a Eucaristia. Primeiro a gente vai caminhando, Jesus chega a falar conosco. A gente às vezes não reconhece, por isso que pedimos perdão. Depois ele explica as Escrituras como estamos fazendo, vivendo as Escrituras. A parte da missa que nós chamamos de liturgia da palavra. Depois Jesus entra na casa, faz a ceia, aí vem a celebração da Eucaristia. E quando termina, os discípulos saem contentes para anunciar para os outros o que viveram. É o que nós recebemos como missão ao receber a bênção no final da missa. Existem até livros muito interessantes, um deles de um sacerdote convertido, ele era anglicano, depois se tornou católico, escreveu um livro Com o Coração em Chamas. Quem puder ler esse livro vai ficar encantado de ver a relação que vai fazendo a nossa vida com esse mistério. Algo muito importante que nós deveríamos, de modo especial. Primeiro, Jesus começa a caminhar com os discípulos. Nós não podemos perder de vista que Jesus está vivo e caminha conosco. A gente precisa aprender a reconhecer essa presença de Jesus. Ao longo da nossa vida, mesmo no meio da tristeza, dificuldade, prestemos atenção. Jesus está vivo. Para que a gente entenda bem a presença de Jesus, é necessário que a gente entenda bem as suas palavras que estão na Escritura. Se eu distorço o sentido da palavra, eu vou ter uma falsa concepção de Jesus. Uma coisa envolve a outra. Precisamos, por isso que Jesus fala: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Às vezes a gente, infelizmente, é lento demais, preguiçoso em ouvir a palavra de Deus, entender. A nossa inteligência muitas vezes se ocupa de tantas coisas e não daquilo que é essencial. Outro aspecto importante que fala o Evangelho. Veja que quando chegaram a Emaús, Jesus fez que ia continuar a viagem. E os dois falaram: não, fica conosco, já está tarde, fica em casa. Convidaram Jesus para entrar. Nós devemos convidar Jesus para entrar. Na casa que Ele quer morar é aqui dentro, nosso coração. Por isso que nós recebemos na Eucaristia. O povo judeu tem um costume muito bonito, que Jesus revela isso, os apóstolos. Ninguém entra na casa, moradia, se não entrou primeiro no coração. Se eu te convido para entrar em casa, não é um ato de gentileza ou por obrigação, não, porque eu confio em você. Você já está no meu coração. Por isso, entre em casa. A casa externa é a expressão do coração, que é a casa interna. Isso é o sentido do verdadeiro amor, da verdadeira amizade. Depois Jesus se revela, e é muito belo ver isso. Quando os discípulos vêm, é Jesus, na hora que ele parte o pão, como ele fez na última ceia. E Jesus desaparece. Agora vocês têm que acostumar a me ver onde que eu estou, do jeito que eu estou, na fração do pão. Se você não tiver a palavra no coração, os olhos de fé, você não vai me reconhecer. Por isso que Jesus desapareceu. Não é para fazer uma brincadeira, é para educá-los, para penetrar na essência da fé. E eles saem felizes para anunciar aquilo que já foi dito tantas vezes. Quando a gente recebe a santa bênção no final da missa, não é para falar: agora terminou, vão para casa. Não. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Ou seja, por onde vocês forem, Deus vai com vocês. Anunciem, testemunhem. Faça como os discípulos falou: realmente o Senhor ressuscitou.
O mundo de hoje vive numa crise muito profunda, numa escuridão como nunca houve na história do mundo. Estão tentando desviar toda a humanidade do verdadeiro mistério da fé, querendo substituir Deus por ideologias, por mentalidades, por falsidades, por tantas coisas. E muita gente está se envolvendo nisso. Jesus pode parecer um estranho, até alguém que virou fantasia. Sejamos autênticos. Ofereçamos nossa vida, se for preciso morrer, para servir Jesus. Nunca traí-lo. E que o mundo um dia seja iluminado. Por isso que existe a vela aqui, que é um símbolo de Jesus ressuscitado. Que a gente possa ser luz no mundo. E que o mundo saiba que Jesus está vivo através do nosso testemunho. Peçamos a Deus essa graça. E vamos agora, no silêncio do coração, fazer nossa oração pessoal, pedindo a Jesus a graça de podermos reconhecê-lo no caminho da vida.